Irmãos amados, glória a Deus, vamos à palavra de Deus nesse momento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos aqui em 2 Samuel, capítulo 9, aleluia, momento tão importante da palavra. Nós iremos aqui meditar, amém, peço a sua atenção, seu silêncio, e fica ligado com aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Você está num lugar aqui especial, cercado de pessoas especiais, amém? E vai ouvir uma palavra agora de Deus para o seu coração. É a palavra que acalma, é a palavra que traz paz, não é? Então vamos ler a palavra de Deus. Antes da gente ler, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que dá um palpite sobre o que eu vou falar hoje? Eu não vou perguntar quem adivinha, porque adivinhar não é de Deus, né? Mas quem dá um palpite sobre o tema da pregação? Vamos lá? Quem dá um palpite? Sobre casamento, sobre casamento. Favor de Deus. Não tem como, gente, preciso continuar falando sobre o favor de Deus. Quem tem sido abençoado com essas palavras aqui? Sabe, eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas falando: pastor, como eu sou abençoado, como o favor de Deus sobre a minha vida. Eu não dava conta disso, eu achava que era coisa da minha cabeça, que era tudo sorte, que era tudo coincidência. Desde que o Senhor falou que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu vejo nos detalhes Deus me favorecendo a cada dia, amém? Isso enche nosso coração de paz, enche nosso coração de fé, de expectativas de que coisas boas estão vindo na nossa direção, amém? E eu quero ler para você uma das mais belas histórias da Bíblia. Você sabe, se eu fosse colocar isso aqui na top 5 histórias lindas, seria uma delas, top 5, né? Se você fosse escolher, quais seriam as 5 histórias mais lindas da Bíblia, na sua opinião? Né? A história de Davi e Golias, a história de Noé, a história de Josué, né? Essa, na minha opinião, é uma das histórias mais lindas, e é muito provável que você não conheça essa história. Eu perguntei no primeiro culto, falei: levanta a mão quem nunca ouviu falar nessa história. Uma boa parte das pessoas não conheciam, e é muito provável que você não conheça, mas você vai conhecer hoje uma história de favor, amém? Que está em 2 Samuel, capítulo 9, e versículo 1. A palavra de Deus diz assim, está projetado ali, você pode acompanhar também no Data Show. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Olha a pergunta que ele faz. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei perguntou: onde está? Ziba lhes respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade, de favor para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará.
Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Diga glória a Deus. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nesse momento vai nos trazer a revelação, a compreensão e a grandeza desse texto. Pai, que haja corações abertos, ouvidos atentos a tudo que o Senhor vai ministrar a esta igreja nesta noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nessa noite com você, você que anota os títulos da mensagem, uma vida debaixo do favor do rei. Diga, uma vida debaixo do favor do rei. Essa história eu considero uma das mais belas da Bíblia, talvez muitos não a conheçam, porque ela fala de um homem que é um retrato espiritual da nossa vida. Ele fala de um homem chamado Mefibosete, que viveu uma grande experiência de favor. E eu vou contar aqui alguns detalhes dessa história para você, e você vai observar como que a nossa vida se identifica com a dele. Mefibosete aparece aqui na Bíblia quando seu pai morre. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. O rei Saul era um inimigo mortal do rei Davi. Quando Davi vence Golias, o Saul ainda era rei, ele fica com inveja, com ciúmes de Davi, e tenta matá-lo pelo menos por 23 vezes. Só que naquela perseguição, naquela coisa tão ruim, Jonatas, filho do rei Saul, a palavra diz que Jonatas se torna um grande amigo de Davi. E é Jonatas que vai livrar Davi várias vezes das emboscadas que o seu pai preparara para ele. Então ali, naquela amizade, naquela história que está registrada na Bíblia, você pode observar com calma depois, eles fazem uma aliança, Davi e Jonatas fazem uma aliança um com o outro, e eles dizem assim, olha, quem ficar vivo de nós, ou eu ou você, nós vamos cuidar da família um do outro, porque eles fizeram uma aliança. Eles, olha, você nunca vou deixar. Davi era muito grato a Jonatas, porque Jonatas o livrou várias vezes. Então Davi fez uma aliança com Jonatas. Um belo dia, os filhos do rei Saul, inclusive Jonatas, vão à guerra contra os seus inimigos, que haviam vários inimigos, e eles morrem naquela guerra. Foi um desgosto, foi uma tristeza muito grande para o rei Saul. Quando Saul descobre a morte dos seus filhos, ele se mata, se joga em cima de uma espada, e ele mesmo tira a sua própria vida. Foi uma tragédia muito grande. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento que Jonatas morre, que os filhos de Saul morrem, Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Esse menino era uma criança de apenas 4 anos de idade. E como Jonatas era um príncipe do reino, ele tinha recursos, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha uma babá, uma mulher que cuidava dele. Que a Bíblia não diz aqui o nome, mas era uma pessoa que cuidava de Mefibosete, filho de Jonatas. E quando essa babá descobre que Saul estava morto, que os filhos de Saul, inclusive Jonatas estava morto, ela pega Mefibosete no colo e foge de Jerusalém, foge da cidade. Por quê? Porque havia uma regra, inclusive você vê isso em seriados de Netflix, etc. Você vê que os inimigos, quando destroem um monarca, um rei, eles vão matando os filhos daquele rei, para que não haja nenhum descendente, não é verdade? Então, os filhos já estavam mortos, Saul estava morto, e a babá fala, o próximo vai ser Mefibosete, essa criança. Então ela pega a criança nos braços, corre com ele. Só que naquela fuga, naquela corrida, Mefibosete cai dos braços dela e quebra os 2 pés. Ele cai e quebra os 2 pés. E naquela época não tinha medicina, não tinha como temos hoje a tecnologia, talvez era só levar um médico, consertar um tendãozinho, botar uma botinha, estava resolvido, mas não. Mefibosete então, ele se torna uma criança aleijada, e ele cresce com os pés tortos. Vocês estão acompanhando a história até aqui? Ele cresce com os pés tortos. E então ele vai morar numa cidade, num deserto, num lugar tão triste, tão longe, chamado Lodebar, lá na casa de Maquira. A história conta aqui. Um tempo se passou, pelo menos 20 anos depois, o rei Davi, logo após a morte de Saul, o rei Davi assume o reinado, você conhece a história. Mas
20 anos depois, o rei Davi estava no seu trono sentado. Estava sentado no seu trono, acordou pela manhã e perguntou: será que ainda resta um descendente de Saul para que eu possa agir de favor e de bondade? Por que ele pergunta se ainda resta? Porque todos tinham morrido. E ele lembrou da aliança que ele fez com quem? Com o pai de Mefibosete, Jonatas. Então ele manda chamar um dos empregados que na época era servia a Saul, chamado Ziba. E fala: Ziba, tem alguém ainda que está vivo para que eu possa agir de bondade? Aí ele fala: tem um, Mefibosete. Ele é aleijado, ele mora lá longe, no deserto de Lodebar. Então o rei falou para Ziba: Ziba, vai lá e chama Mefibosete. Ziba então vai a Lodebar, chama Mefibosete, que agora não era mais uma criança, era um jovem de 24 a 25 anos. E Mefibosete vai em direção a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele encontra com quem? Com o rei Davi. E o rei Davi olha para Mefibosete, e Mefibosete estava com tanto medo do rei que ele se prostra. Mefibosete devia ter pensado: não morri há 20 anos atrás, agora eu vou morrer. Mefibosete se escondeu, Mefibosete fugiu aquele tempo todo, achando que poderia ser morto até pelo próprio rei Davi, porque era comum naquela época, como eu disse, os reis matarem a dinastia anterior. Então Davi chega para Mefibosete e fala assim: Mefibosete, não temas, por que está com medo? Eu quero agir de bondade para com você. Mefibosete, eu vou restituir todas as terras do seu avô Saul, todas elas serão suas. Está vendo Ziba que foi te chamar? Ele agora vai ser teu empregado, tá, Mefibosete? E não só ele, mas todos os 15 filhos dele, os 20 servos dele, nós temos aqui. Ou veja, além de Mefibosete ser restituído de todas as terras, ele ganhou empregados. E Mefibosete, você não vai morar nessas terras não, você vai morar no meu palácio. E você vai comer, Mefibosete, a minha mesa. Só que Mefibosete, ele estava tão assustado, ele estava com tanto medo, que ele falou assim: Senhor, quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor age de bondade comigo? Ele se compara a um cão. Não só um cão morto. Olha a visão que Mefibosete tinha de si mesmo, um cão morto. Um cão, se comparar com um cão, já é uma coisa ruim. Um cão vivo, menos mal, porque um cão vivo é o petzinho da família, todo mundo gosta de passar a mão, fazer carinho, chamar de meu filho, etc. Mas um morto não, ninguém dá ideia para um cão morto. Você passa pela Vida Brasil, você vê um cão morto, você para tirar aquele cão da estrada e botar no canto da rua? Você vê um cão morto em algum lugar, você desperta algum tipo de interesse? Não. Então ele se via, olha a visão que ele tinha dele mesmo. Uma visão completamente negativa, uma visão completamente ruim devido às circunstâncias que ele passou. Eu sou um cão morto. Ele: não fale isso. Agora você vai ser meu filho. Você não é mais um cão morto. Eu só estou explicando o que eu já li. Porque a pregação é assim: você lê, explica e aplica. Amém? Isso é pregação. Primeiro eu leio, depois eu explico, depois vem a aplicação. Mas ele disse assim: não, agora você vai sentar à mesa comigo e você vai ser como um dos meus filhos. Sabe por quê? Você não é um cão morto, você é um príncipe. Você foi filho de Saul, ou melhor, filho de Jonas, um príncipe. Você tem sangue real, né? Talvez naquele dia, se Davi fosse cantar uma música, ele ia chamar os levitas, ia cantar aquela música: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você... Imagina a festa, né? Eu estou imaginando aqui como seria a festa. Então, Mefibosete vem ali e tem a vida dele transformada. 20 anos depois, ele sai de um deserto árido, seco, de uma vida de mendicância, porque ele era praticamente um mendigo, porque o aleijado dependia de todo mundo, num deserto tão ruim, e Deus coloca ele num palácio. Essa para mim, honestamente, e para o resto da vida ele viveu no palácio. Por isso que eu disse para você que essa para mim é um dos top 5 da Bíblia, de riquezas de detalhes, de beleza. Mas o que talvez você ainda não observou, eu acredito que você já tenha observado, é que essa história toda é a nossa história. A história de Mefibosete, em todos os detalhes, é a minha e a sua história. Hoje você está no palácio do rei,
Hoje você está na presença de Deus. Você está comendo da comida que o Rei preparou para você aqui nessa noite. Existe uma mesa, existe um banquete espiritual. A palavra de Deus está sendo servida fartamente. Está alimentando sua alma, está alimentando seu espírito. Você está na presença do Rei. Você está, Senhor Deus, que culto abençoado, que palavra abençoada, que louvores abençoados, que irmãos. Olha só quantos irmãos você tem do seu lado. Dá a mão do seu irmão e fala: irmão, eu sou teu irmão, sabia? Você é minha irmã. Nós somos uma família. Olha que bênção, olha que alegria. Isso é favor de Deus. Você pode dar glória a Deus bem forte por isso. Glória, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Isso é favor. Isso é favor de Deus. Onde nós estávamos, em Lodebar, um lugar esquecido, um lugar deserto, um lugar árido, uma penúria, e Deus nos tirou de lá. E Deus mandou Ziba para chamar a gente lá. Sabe quem é Ziba? Ziba é o Espírito Santo, é aquele que foi lá te chamar. Mas Ziba também sou eu hoje aqui que estou mandando falar para você que ainda quer ver no deserto. Esse deserto não é o teu lugar não. E sabe o que tira a gente desse deserto? O favor de Deus. A revelação do favor de Deus. Quando você entende que você é amado, que você tem favor de Deus. Salmos 30, versículo 5. A sua ira durou só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Por isso o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, no mesmo versículo. Ou seja, por que eu posso crer que coisas boas estão vindo? Por que eu creio que meu choro vai passar? Que a minha noite vai parar? Porque eu tenho favor de Deus. Você tem favor. Você tem favor. Você tem favor. Você tem favor. Deus ama você, a bondade dele está sobre a sua vida. Ele não é um Deus carrasco que está sentado no trono com um raio na mão para jogar no meio da tua cabeça e te castigar por uma coisa. Não, o castigo já foi colocado sobre Cristo na cruz do Calvário, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Hoje eu tenho paz, eu durmo em paz, eu acordo em paz, eu venho para a igreja em paz, eu falo com Deus em paz, eu não fujo de Deus, eu não corro de Deus, eu não me escondo de Deus. Por quê? Deus é bom o tempo todo. Irmãos, sabe como é importante entender sobre isso? Porque há muitas pessoas, há muitos crentes que um dia ouviram a palavra, entregaram a vida para Jesus, vieram com aquela alegria, mas um dia, como Mefibosete, olhou para os seus pés tortos. Pés tortos fala de caminhar torto. Mefibosete cresceu porque ele caiu e quebrou os pés. Aí eu lembro de Adão. Adão e Eva também caíram e quebraram. É chamado queda do homem. E os pés deles ficaram tortos depois do pecado. Então muitas pessoas olham para os seus pés tortos, tentando endireitar. Não, agora eu vou conseguir. Aí daqui a pouco fica torto de novo. Não, agora eu vou fazer tudo certinho, não vou errar. Não vou, fica torto de novo. Aí Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer, que eu não quero, acabo fazendo. Sou miserável, só Jesus para ter misericórdia da minha vida. Até que um dia você entrega a sua vida para Jesus e você passa a andar no Espírito. Você não anda mais com os seus pés tortos, você anda no Espírito. Caminhar é movido pelo Espírito Santo. Mas seus pés ainda estão ali. E Mefibosete estava com os pés tortos. E por causa dos nossos defeitos, por causa das nossas falhas, é verdade ou não é? A gente duvida da bondade de Deus. A gente pensa, como pode Deus tão bom abençoar uma pessoa tão cheia de defeitos como eu? Eu não abençoaria uma pessoa como eu. Mas Deus me abençoa mesmo assim. Isso é o quê? Favor. Então sabe o que o favor faz na nossa vida? Ele nos faz ver um dos atributos mais lindos de Deus. Todos os atributos de Deus são lindos. Ele nos faz ver a sua bondade. Diga, bondade de Deus. Agora o que é mais interessante, sabe por que Deus nos abençoa? Não é por causa de nós. Mefibosete foi abençoado por causa de quem? Por causa dele? Por causa do seu pai, Jonas. Mefibosete foi abençoado por causa de uma outra pessoa. Você e eu também somos abençoados por causa de uma outra pessoa, chamada Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pegou todos nós, cheio de pecado, cheio de erro, o carpinteiro de Nazaré, que pegou pessoas aqui todas tortas, na cruz,
transformou a gente em filhos de Deus, em filhos do Rei. Por isso que o Deus, nosso Pai, sempre vai nos abençoar e ser bom para conosco, sempre. Então, muitas pessoas têm um Deus pintado de uma maneira muito errada, e muitas religiões pintam Deus, até pastores e líderes nas suas mensagens, pintam um Deus muito ruim, que afasta as pessoas dele. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Eu quero dizer para você, nós temos que falar para as pessoas, a dívida já foi paga. Nós temos que falar para elas que elas não estão devendo mais nada para Deus, não. Jesus pagou na cruz o preço por elas. E quem vai anunciar para elas? Somos nós. Nós temos que ir lá no deserto pegar essas pessoas que, como Mefibosete, estavam ali perdidas, né, esquecidas, como Ziba, trazê-las para a presença do rei. E o nosso Pai é muito bom, você sabia disso não? Ele fala, eu tenho pensamentos de paz a teu respeito e não de mal. Eu tenho pensamentos bons a teu respeito. Olha, Deus é tão bom que para provar a sua bondade, para nos convencer da sua bondade, presta atenção no que eu vou falar agora. Ele se compara a um pai terreno. Quando o Senhor Jesus vai falar acerca da bondade de Deus, ele fala assim, olha, vocês pais, quem é pai aqui, levante a mão, quem é pai, levante a mão. Vocês pais são maus, ele faz uma afirmação, por mais que nós tenhamos gestos de bondade, nossa essência é má. Uau! Ele ainda fala assim, vocês são maus e dão coisas boas para os seus filhos. Seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente para ele? Claro que não. Se ele te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Claro que não. Aí ele fala, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará também todas as coisas, inclusive o Espírito Santo. Então ele exalta a bondade de Deus. Aí presta atenção agora no que eu vou falar. Quando a gente olha a bondade de Deus, nós temos que imaginar todas as situações possíveis e extremas, para a gente ressaltar essa bondade. Preste atenção. Você conhece alguém que aceitou Jesus, foi para a igreja, aceitou Jesus, batizou? Estou perguntando se você conhece alguém, tá? Essa pergunta é para você. Foi para a igreja, batizou, aceitou Jesus, se tornou líder na casa de Deus, ministério de louvor, pregou, liderou, foi até pastor, missionário, e hoje essa pessoa está afastada. Foi para o outro lado. Alguém conhece alguém assim? Está para o outro lado, virou a casaca, trocou de time. E quando eu digo ir para o outro lado, eu estou imaginando aqui todas as questões possíveis. Aí quando eu fiz essa pergunta no primeiro culto, a irmã falou, pastor, minha irmã, hoje ela está não vou falar o nome, você sabe, está lá na escola de samba, está lá. Outros chegam a descambar de tal maneira que vão para um lado oposto da própria sexualidade. Você conhece alguém? Eu conheço. Aí a gente pergunta, meu Deus, essa pessoa estava na igreja, aceitou Jesus, batizou, foi líder, pastor, missionário, etc. E agora está fazendo a porção de... Aí a gente se questiona, será que essa pessoa está salva? Será que tem jeito para essa pessoa? Será que tem jeito para ela? Será que a bondade de Deus ainda alcança essa pessoa? O que você acha? Pensa comigo, quando ela aceitou Jesus, nasceu de novo e batizou, ela nasceu de novo, ela manifestou frutos de arrependimento na vida dela. Mas só que essa pessoa, ela caiu. Pensa, ela era filho, ela caiu, foi andar na beira do precipício onde não era para andar, caiu e bateu com a cabeça. Ficou doidinha da cabeça, ficou louca, ficou doida. E não reconhece mais o próprio Deus como seu pai, não consegue se relacionar, está afastado, está doido. Eu pergunto para você, se o teu filho cai, igual Mefibosete caiu, quebrou os pés, se o teu filho cai, fica maluco, e no outro dia não reconhece você como pai, você vai renegar seu filho? Você vai expulsar seu filho de casa? Você fala, filho, já que você não me reconhece como pai, então você não vai comer mais aqui, você não vai ficar mais aqui, eu não sou seu pai, você não é mais meu filho, some daqui, você faria isso? Aí Deus fala, se vocês são maus, não fazem isso com seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Aí nós vemos Isaías capítulo 35, versículo 8, nem os loucos errarão o caminho. Quem é louco? Aquela pessoa que caiu, perdeu a sanidade, hoje está num caminho errado, mas é filho,
pode estar do outro lado, pode estar onde for, ela vai acertar o caminho de volta, porque nem aqueles que caíram, quebraram a sua consciência, etc., elas vão se perder, elas vão voltar. Agora, por que elas vão voltar? E por que o Pai vai receber elas? É por causa dos pés defeituosos delas? É por causa da bondade de Deus, é por causa do amor de Deus, manifestado na cruz do Calvário. Agora pense em você, se Deus não vai rejeitar esses loucos, que por um ato de insanidade foram para o outro lado, Ele não vai rejeitar você, não vai rejeitar você. Você está aqui ouvindo a palavra, você está aqui querendo mais do Senhor, é que os seus pés são tortos, você quer ir para a direita, mas o pé quer te levar para a esquerda. Você quer fazer o bem, mas chega uma hora que você acaba desviando, fazendo mal. Mas Jesus está aqui para segurar na sua mão e falar: eu vou ajudar você, eu vou trazer você para perto de mim. Por isso que você precisava estar até aqui ouvindo essa palavra. Esse deserto não é o seu lugar, essa vida árida não é o seu lugar. Sai de Lodebar, vem para o palácio. Mas você não pode ter medo, porque o que o favor faz na nossa vida é ver a bondade, e a bondade de Deus é que gera arrependimento no nosso coração. Jesus entrou no barco de Pedro, fez uma pedra milagrosa de Pedro, né? E Pedro disse: Senhor, eu sou pecador, afasta de mim. O que Pedro disse? O que Jesus disse? Pedro, hoje eu vou fazer de você pescador de homens, Pedro. A bondade de Deus é que gerou arrependimento no coração de Pedro. Então eu quero dizer para você, a bondade de Deus tem esse propósito, gerar arrependimento. Olha para a sua vida, você tem muito mais do que merece, verdade ou não é? Nós temos muito mais do que merecemos. Não oramos o suficiente, não é? Nós temos muito mais do que merecemos. Não oramos o suficiente, não jejuamos o suficiente, não somos tão fiéis quanto deveríamos ser o suficiente, mas ainda assim o Pai age de bondade conosco. Não se afasta dele não vire as costas para ele, não vale a pena. Você está no melhor lugar que você poderia estar, no lugar, sabe, na vontade de Deus, na presença de Deus. Então o favor nos faz ver a bondade, o favor também tira o medo. Olha o que diz o versículo 7, olha que coisa linda. Muitas pessoas estão com medo de Deus, gente. Muitas pessoas estão com medo de Deus. Olha o que diz ali: então disse Davi, quando... Veja, eu queria que você imaginasse a cena comigo agora, preste atenção na cena. Ziba vai chamar Mefibosete. E o que Mefibosete pensa na primeira vez que ele ouve o convite? Eu vou morrer. Mataram todo mundo, mataram os meus irmãos, mataram meu pai, mataram meu avô. Quem é o próximo? Eu. O rei agora vai pesar a mão em mim, vai acabar com a minha vida. E ele foi lá: eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus, chegou minha hora. O rei vai me matar, porque eu sou o único que sobrou da descendência de Saul, do meu pai. Chegou minha hora, eu vou morrer. Quantos crentes estão assim também? Deus vai pesar a mão em mim. Ai, vou ser mandado embora do trabalho. Ai, vai vir uma doença. Ai, meu Deus, eu prometo, Jesus, não vou fazer mais coisa errada não. Ai, Jesus, eu vou fazer certinho, meu pé tá certo, hein? Errou, ai, errou, ih, vou morrer. Quantos crentes estão assim? Aí, esses crentes assim, houve algum pregador falando: ó, vai para o inferno, hein? Olha a mão aí, ó, Deus vai pesar a mão em você, vai pesar a mão. Vai, vigia, crente, vigia. Olha o castigo aí, ó. Deus vai te castigar. Irmãos, é triste. Quantas pessoas estão com esse sentimento de medo, de maldição, de acusação, e parece que muitos líderes têm que usar o medo para prender as pessoas, como se isso fosse endireitar os pés dela. Não endireita, não endireita. A gente anda no Espírito, nosso pé é torto, a gente anda no Espírito. Quer andar reto? Anda no Espírito, porque se andar com o pé, meu irmão, vai andar torto. Amém? E não depende de você, depende, é Cristo que te fortalece, é Cristo que morreu por você, é o Espírito Santo que está fazendo obra na sua vida. Então, muita gente assim: vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí Davi está aqui no trono: ai, não vejo a hora de receber Mefibosete aqui no meu palácio. Como que eu posso agir de bondade para com ele? Eu estou pensando um jeito aqui para abençoar Mefibosete. Será que ele deve estar com as terras? Será que ele ainda tem, sei lá onde ele mora? Eu quero saber, eu quero ajudar, eu quero abençoar ele. E o outro está aqui: ai, Jesus, tem misericórdia. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E o rei está aqui. Aí você entende o que diz Jeremias, né? Eis que tenho pensamentos de paz a vosso respeito e não de mal. Deus tem pensamentos, e Ele está pensando toda hora: como é que eu vou abençoar?
Como é que eu vou abençoar o meu servo Leonardo? Como é que eu vou pensar um jeito? O que está precisando? Eu vou abençoar ele. Como é que eu posso abençoar o Felipe? Já sei, o Felipe está precisando de uma esposa. Vou botar uma noiva, uma varoa abençoada para casar. Vou fazer um encontro com ele. Como é que eu vou abençoar o Pedro? Eu vou promover ele no trabalho. Eu vou abrir essa porta para ele. Eu vou mandar essa cura para ele. Como é que eu vou abençoar o Cleiton? Vou trazer os clientes. Ele está aqui pensando, como vai abençoar? Eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito e não de mal, para te dar o fim que desejais. Você está entendendo? Isso é favor de Deus. Nós temos que ter uma mentalidade de favor. Se nós não tivermos essa mentalidade de favor, vamos ficar debaixo de acusação, de condenação, de fracasso. A gente não é nada, não tem nada, todo mundo tem, eu não tenho, eu não consigo. Aí quando chega aqui, o rei fala assim: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Deus está falando com você também, não temas, eu vou usar de bondade para com você. Não temas, por amor de Jonatas. Deus está falando, por amor do meu filho Jesus que morreu na cruz de você, não temas, eu vou usar de bondade com você. Olha para Cristo, olha firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele, Ele não desceu da cruz por causa de você, Ele está aqui, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você. Vai ter bênção na sua vida, vai ter bondade na sua vida. Meus pés são tortos. Não olha para os pés, olha para Jesus, olha para o amor, olha para a bondade, olha para o favor. A palavra diz em 1 João que o perfeito amor lança fora todo medo. E quem não ama não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor não é o nosso amor por Deus. Nosso amor por Deus não é perfeito. Nosso amor por Deus, ele é inconstante. Uma hora a gente ama, outra hora a gente não ama, outra hora a gente quer, outra hora a gente não quer. A gente está sempre assim, oscilando. Mas o amor dele não é oscilante. Só um Deus perfeito, com amor perfeito, para amar seres tão imperfeitos como nós. Nós não conseguimos amar as pessoas imperfeitas, nós não conseguimos. Se a pessoa pisar no nosso pé, vacilar, a gente já tira da nossa lista de contatos, já bloqueia lá no Instagram, já bloqueia no celular, a gente é assim. A gente só consegue amar as pessoas com esse amor de Deus. Por isso que esse amor foi derramado em nossos corações. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se formos amados, vamos conseguir amar também uns aos outros. Amém? Então, só um Deus perfeito, com amor perfeito, para amar seres tão imperfeitos como nós. Isso é o quê? Favor de Deus. Favor de Deus. Irmãos, eu sou tão abençoado, e você? Você tem essa consciência de bênção na sua vida? Ou você tem consciência de pecado, de acusação, de condenação? Eu tenho consciência de favor. Então o favor nos faz ver a bondade, o favor nos tira o medo, o favor nos tira do deserto. Quantas pessoas estão no deserto? Pregação de lei, de condenação, de acusação só coloca as pessoas no deserto. Pessoa que se sente acusada, se sente cobrada, não se perdoa. A pessoa que não consegue ver a bondade, não consegue ver o amor, ela vive no deserto. E no deserto ninguém constrói, no deserto ninguém progride. No deserto o pessoal fica tudo andando em círculo, não sai do lugar. No deserto a pessoa planta, não colhe, nada dá certo. Muitas vezes seu casamento é um deserto porque tem muita cobrança, tem muita acusação, tem muita condenação. Olha aí, você está toda torta, você está toda errada, a culpa é sua, a culpa é... Por isso que o casamento é um deserto. Vive no deserto, um botando o dedo na cara do outro, falando que você aí, e ninguém está olhando para Jesus que perdoou os dois. Está no deserto, sai do deserto. Vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, se perdoe também. E olha, eu vou falar uma coisa, só não tem perdão para uma pessoa hoje, que nunca vai ser perdoado, nunca. Diabo, para ele não tem mais jeito. Agora para você tem jeito. Você não tem o direito, de rejeitar esse perdão. Como o diabo, ele não pode mais ser perdoado, ele pega o sentimento dele e coloca em você. Para você não se perdoar, para você ficar igual a ele, para a sua vida ser o inferno igual a dele é. Mas a sua vida não vai ser mais o inferno, o céu está dentro de você, Jesus está dentro de você, o sangue está sobre você, o perdão está sobre você. Sai desse deserto agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E uma pessoa que está nesse inferno, ele faz da vida dos outros inferno também. Ele não se perdoa, não perdoa ninguém, fica procurando problema com os outros. Vamos sair desse deserto, minha gente.
O céu está dentro de nós. O rei que abençoa a gente. É isso que o diabo faz. Amém? Mas eu quero terminar falando mais um detalhe aqui, que eu acho tão interessante. Ele chamou Mefibosete, falando: Mefibosete, vem com o pé torto, vem do jeito que você está, vem cheio de defeitos, mas você vai comer a minha mesa a partir de hoje. Você não vai morar mais, nem as terras que você tem, presta atenção, escuta, isso aqui é a revelação de Deus. Nem essas terras que você tem, você vai morar lá não. Você vai morar, 3 coisas que o rei falou: você vai morar na minha casa, e vai comer a minha comida, e vai sentar à minha mesa. Mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas inconstâncias, mesmo que você está dando de lado, mesmo que você está meio assim, mas você vai ficar na minha casa, você vai comer a minha mesa, a minha comida, vai ser meu filho, vai ficar comigo. Irmão, palácio é a casa de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Mesmo cheio de erros, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de defeito, vem para a igreja, vem para a casa de Deus. Aqui é o seu lugar. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas não, são de pessoas imperfeitas, que foram amadas por um Deus perfeito. Aqui ninguém está olhando para as tuas falhas, ninguém está olhando para os teus erros, ninguém quer saber o que você faz, deseja fazer, porque você tem um Deus que você 24 horas não pode esconder de mim, mas não adianta esconder dele. E como você tem um Deus que é cheio de bondade, essa bondade vai gerar cada vez mais arrependimento no seu coração, e você falar: Deus é tão bom para mim, por que eu vou ficar nessa vida? Eu não quero ficar no deserto. Mas é onde que você vai ouvir isso? Na igreja. Por isso que o diabo quer te afastar da igreja. Ele quer que você fique em casa, olhando para os teus erros, para as tuas falhas, que a igreja só tem gente perfeita, você é o único imperfeito. Não, vem para o palácio, vem para a casa do rei. Amém? Amém, igreja? Segunda coisa, você vai comer a minha comida. Olha só, Mefibosete, a minha comida é uma comida diferente, é uma comida especial. Aqui não falta comida, na casa do rei não falta comida. Lá no deserto não tem comida, mas aqui vai ter comida. Aqui é café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e chazinho à noite antes de dormir. E todo dia vai ter café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e o chazinho. E você só vai sentar e comer. Você não vai precisar ir para a cozinha, porque aqui eu tenho empregados, aqui tem pessoas que fazem comida. Você só vai comer do bom e do melhor. Não é igual a patroa da nossa amiga ali, que é rica, ela trabalha na casa de rico, e ela fala que a patroa dela lá faz feijão todo dia, cozinha uma panela de feijão. Um dia é o feijão amarelo, outro dia é o feijão preto, outro dia é o feijão branco, outro dia é o feijão verde, é assim mesmo. Todo dia ela vai no mercado, todo dia vai no mercado, compra carne, traz carne para casa, é uma maravilha. Favor de Deus. Então Mefibosete estava assim, favor de Deus, favor de Deus. Mas sabe o que é importante na comida? Uma comida saudável, ela vai fazer bem para o nosso corpo. Uma comida bem preparada, uma comida com os nutrientes certos, uma comida bem feita, ela vai fazer bem. Então, essa comida é a palavra de Deus. É a palavra que vai lembrar do favor, que vai lembrar do amor, que vai lembrar do perdão. Não é palavra de condenação, de julgamento, para deixar você mal, não. É palavra para te lembrar do favor do rei, da bondade de Deus, do amor de Deus. E essa palavra vai te mudando, vai mudando sua mentalidade, vai mudando seu coração, vai mudando seu interior, vai mudando sua maneira de enxergar. Eu estava pregando essas palavras, aí um irmão que é recente, está visitando a gente, ele falou assim: pastor, eu estava visitando essa igreja há muito tempo, mas eu me perguntava assim, o senhor prega com uma leveza, a palavra que o senhor ministra traz uma paz, tem hora que o senhor puxa a orelha, até quando o senhor puxa a orelha da gente, eu fico rindo, eu nunca vi isso. Às vezes a palavra é um pouco exortativa, mas é uma palavra que não machuca, que não traz leveza. Por quê? É essa comida, irmãos, que é a comida que lembra do amor, do favor de Deus, da bondade de Deus. Nós já temos um acusador que é o diabo, 24 horas, ele é o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse fala. Mas nós temos o Espírito Santo, está nos lembrando da justiça de Cristo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu pergunto, isso aumenta a tua fé ou não aumenta? Você não vai orar com mais fé a partir de hoje? Você não vai crer nas bênçãos, nas promessas de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não é contra você, Ele é por você. Ou como nós temos falado, se Deus é o nosso acelerador,
quem vai ser o nosso freio? Se Ele vai acelerar os processos da nossa vida, quem é que vai nos puxar para trás? O diabo quer te puxar para trás, quer nos puxar para trás. Mas nós estamos no palácio, na casa de Deus, comendo a mesa do rei. E outro detalhe, é que eu encerro. Quando a gente come, os nossos pés ficam em cima da mesa, é isso? Você bota o pezão em cima da mesa, esse pezão que você tem aí, em cima da mesa. É assim não? Alguém faz isso não? Quando você come, você bota o pezinho aonde? Quando você bota o seu pé embaixo da mesa, alguém fica vendo seu pé? Esse pé torto? Esse pé cheio de defeito? Não. A mesa é o sangue de Jesus que cobre os nossos pecados. Não só cobre, mas Ele tira os nossos pecados. Não só tira, mas nos dá poder para viver contra os pecados na nossa vida. Então, Deus não olha para os seus pés tortos, seus defeitos. Ele olha para o sangue de Jesus. Ele já olha a obra pronta lá na frente. Ele, quando vê você, Ele já vê você lá na frente, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele já vê a obra pronta, Ele já vê você casado, Ele já vê você batizado, porque isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Uma hora isso vai chegar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso que no dia da ceia, irmãos, tem muita gente que é batizado, tem Jesus no coração, mas por causa dos pés tortos, ele não participa da ceia, está debaixo de condenação. Aí o irmão passa com a bandeja, aí ele faz assim, ó. Ele ora, ele finge que está orando para passar direto, para não pegar o pão. Não tem esse irmão que é assim? Assim, ó. Aí já passou. Isso é diabo na sua vida. Isso é o acusador. Porque se você não participar da ceia, você é batizado. Se você ainda não é batizado, espera que você vai batizar. Amém? Vai participar. Você vai ficar fraco espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo, há muitos fracos, doentes, até que dormem, porque não tem discernimento do corpo de Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha só. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para ficar examinando ninguém. Examine-se a si mesmo. E depois? Coma e beba. Ele não diz assim, examine-se e não coma. Ele diz, examine-se e coma. Não parece algo estranho? Porque se eu me exanimar, eu vou comer ou não? Não, se você se examinar, se você se examinar, você vai pegar o pão e o vinho? Fala a verdade. Pega não. Então a Bíblia está mandando fazer uma coisa que a gente não pode fazer. Quando a Bíblia fala se examinar a si mesmo, presta atenção. O examinar já fala de um exame, né? O exame detalhado, sangue, tem várias coisas ali, vários indicadores, não é? Mas não é examinar pecados e defeitos. O dia da ceia, presta atenção, é examinar a motivação do nosso coração. Exemplo, Deus me perdoa mesmo, vou pegar o pão, vou pegar o suco de uva, Deus, perdoa de novo aí, amanhã eu peco, mas hoje eu vou pedir perdão. Complicado isso, né? Agora outra pessoa, quebrantada, Deus, bem que eu quero fazer eu não faço, mal que eu não quero eu acabo fazendo, me perdoa, Jesus. O meu coração está me inclinando para essas coisas, mas eu não quero. Eu quero o Senhor na minha vida. O Senhor tem sido tão bom para mim. O sangue de Jesus me perdoa, me purifica de todo pecado. O pecado não vai ter, mais vai ter domínio sobre a minha vida. Ó Deus, eu quero participar dessa ceia, pegar o pão e vinho, declarar em nome de Jesus que eu sou liberto, que eu sou perdoado pelo Senhor, que não há acusação, não há condenação. Eu não sei como é que vai ser essa semana. Senhor, eu não quero pecar, eu não quero errar, mas Senhor, me ajuda. Olha a diferença. Você examina o seu coração e vê o que no teu coração está te tirando do propósito de Deus, da direção de Deus. Aí você pede perdão e acerta, né? O Senhor te ajuda a acertar o caminho. Aí todo mês fazendo isso, todo mês fazendo com essa motivação, uma hora você vai olhar para trás e falar, eu não estou fazendo mais, não tem mais esse vício, não tem mais isso, porque você se alimentou da palavra de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. Quem recebe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Você é amado,
Coisas boas estão vindo na sua direção. Portas abertas, janelas dos céus abertas. Você vai ser tão surpreendido por favor de Deus, por bênção de Deus, vai ficar admirado, vai ficar como aqueles que sonham, diz a Bíblia. Mas primeiro, você precisa se perdoar. Você precisa sair do deserto. Você precisa correr para os braços de Deus. Lodebar não é o seu lugar. Seu lugar é na casa de Deus. Vamos crescer no favor de Deus, amém? A cada dia mais. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite.